Olá, alunos! Bem-vindos à nossa quinta aula de Educação Física, com o tema Jogos Cooperativos. Me acompanhem no slide. Muito bem, pessoal, nós estamos conversando muito sobre esse assunto, sobre a questão dos jogos cooperativos. Lembrem-se do que a gente já viu, né? A diferença do esporte para o jogo, da questão da competitividade do esporte para a questão da cooperação do jogo, né? Relembrem esses conceitos, essas palavras. Fiquem de posse do caderno de vocês, lembrem-se, é um caderno agenda, então vão registrando a data de hoje, o assunto que a gente vai abordar e principalmente que vocês façam esse registro para que a professora acompanhe o que vocês estão fazendo. Mesmo que sejam com as palavras de vocês, coloquem no papel. Então, atenção, olho na telinha e olho no caderno também. Vamos lá então. Pessoal, nós vamos ver hoje algumas características distintas dos jogos cooperativos que ainda a gente não tinha falado, que é a questão dos jogos de toque e confiança. Então, quando a gente fala em toque, está falando do toque corporal, do toque do colega com o seu corpo e do colega com o corpo do outro. Lembrem-se, né, dessa questão que é bastante delicada, né? Porque o meu espaço vai até onde começa o espaço do outro. E quando se trata de corpo, a gente também tem que ter esse cuidado. Quando a gente fala de confiança, é a questão de deixar o outro me tocar, né? Tem pessoas que têm uma certa resistência quanto a isso, né? Talvez algum problema emocional, psicológico, né? E também a questão da confiança. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente, quando eu tinha a idade de vocês. Eu era dançarina, dançava dança folclórica, né? Então, nós fazíamos apresentações e eu era elevada no ombro do meu colega. E lá pelas tantas, até foi no Paraná, eu morava no Rio Grande do Sul, a gente veio pra cá e eu caí. Ele me derrubou do ombro dele, eu caí, me desequilibrei, deslizei com o meu vestido, né? E aí eu fiquei com medo e desde então eu não consegui mais fazer aquela parte, aquela cena, naquela dança, porque eu não tinha mais confiança no meu colega, né? No meu par de dança, né, digamos assim. Então isso também tem a ver, né, no momento que a gente já se decepcionou, que a gente tem alguma coisa mal resolvida, a gente não confia muito no outro. E também a confiança não se refere só ao corpo, mas também a confiar, passar a bola, passar a atividade, passar uma tarefa para o meu colega. Nem sempre a gente consegue confiar, né? Mas vamos lá. Então, nós vimos na outra aula sobre a questão das modalidades dos jogos, né, de quebra-gelo. Então, no momento que o gelo foi quebrado, que a gente já se conhece, né, que o objetivo da aula ou vivência vai começar a acontecer gradualmente. Então, ele vai ser trabalhado, né, e aí é que isso acontece, né, e essa característica de jogos que possuem o toque, né, fazem com que a gente pense que eles ajudam esses participantes a observar como lidam com a confiança em suas vidas. O que isso quer dizer? Que através dos jogos cooperativos nós vamos nos conhecer melhor e conhecer o nosso colega, né? Então é diferente de nós estarmos em uma sala de aula sentados em fileiras e prestando atenção um atrás do outro, né? Aqui não, aqui nós vamos interagir o meu corpo com o corpo dos outros, né? Então é muito bacana, tem que ter uma questão de respeito também, né? Mas vamos adiante. Então aqui, como eu falei para vocês, né, na educação física nós temos práticas de massagem, de técnicas em que na dança, na expressão, né, expressão corporal, um colega toca no corpo do outro, mas tem que ter toda uma questão de respeito. Tem culturas que são mais afetivas, né, nós latinos somos mais carinhosos, abraçamos, mas tem culturas orientais que jamais se tocam, que o cumprimento é apenas esse, não existe toque de mão, abraço, né? Então nós temos que ter cuidado. Então é uma questão pessoal de cada um, de acordo com a sua cultura, né? E existem momentos, né, que a gente gosta mais de ser tocado com alguma pessoa mais da família e outros estranhos, né? Então
É isso que a gente precisa tomar cuidado. Mas, em geral, esse toque, ele faz com que a gente se conheça mais. Também tem uma experiência de um curso de musicoterapia, onde todos ficavam, tinha um círculo dentro e um círculo de fora. E nós ficávamos de costas, com os olhos fechados, com uma música ambiente, instrumental. E aí a gente encostava no colega que estava atrás. Não sei quem era, porque tinha girado o círculo. E aí a gente ia se tocar de costas um para o outro. E aí a gente ia sentindo a energia daquele colega, que se era bom, se era ruim, né? Se era mais alto, que a gente ia se tocando um de costa para o outro. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, que faz com que a gente conheça o nosso corpo e possa conhecer o outro, diferente do que a gente está vendo, está ouvindo, está sentindo o cheiro, né? Mas, assim, pelo toque, tá? Muito bacana essas experiências. Muito bem. Avançando, então, vamos falar um pouquinho dos jogos semi-cooperativos. Quando a gente fala dos jogos cooperativos, a gente já teve, né, essa noção de trabalho em equipe, que não existem vencedores, que todos vencem quando completarem a tarefa, né? Mas existem também aqueles jogos que são semi-cooperativos, ou seja, eles são um pouco esportivos, né? Tem vencedores, mas não são tão cooperativos assim. Vamos ao slide. Então aqui nós temos uma brincadeira, uma imagem de uma brincadeira que tem o bastão, tem troca de bastão, tem delimitação de espaço, né? Mas ela é muito usada como educativo das modalidades esportivas. Por exemplo, se eu estou trabalhando, aqui no caso, eu podia estar trabalhando atletismo, né? Então, a gente vai fazer uma brincadeira que é parecida com o esporte oficial, que está desenvolvendo ali a questão da troca de mãos do bastão. Eu podia estar trabalhando futebol, futsal, então eu faço atividades que sejam semelhantes ao esporte, mas que não tenha competição, mas que são muito parecidas. Então é uma simulação, é um esporte adaptado que eu estou desenvolvendo determinada habilidade para isso, certo? Então nesse jogo todos têm as mesmas oportunidades, todos tocam no material, seja na bola, seja no caso bastão, né? Então todos têm essa possibilidade de se desenvolver as capacidades físicas necessárias para o desempenho daquela modalidade. E aqui nós temos nas imagens, né, mais claro, então são usados cones, obstáculos, para que as pessoas tenham o espaço balizado, que elas possam saltar, que elas tenham, né, arcos, certo? Mas aqui, a união, porque todos estão em busca de um objetivo, que é melhorar individualmente para melhorar na coletividade, para o desempenho no esporte ser melhor. Então, basicamente, são jogos com estruturas competitivas que contêm elementos de cooperação, certo? Favorecendo a diminuição gradativa da competição. Então, eles simulam, né, momentos do jogo, porém não tem aquela questão da competição, vai diminuindo isso, porque todos precisam melhorar. Quando todos melhorarem, a equipe, o desempenho da equipe será melhor e aí a gente pode conquistar a vitória, tá? É muito usado, difundido na escola por ser a questão da educação, né? Não é tanto profissional, como a gente já viu, dos esportes de performance, né? Então, na questão educativa, se educa também o movimento e se educa pelo movimento, né? Através dessas atividades um pouco mais cooperativas e menos competitivas, certo? Espero que vocês estejam entendendo, né? Mas não é difícil, vocês precisam entender o que é o aspecto competitivo e o que é lúdico, de cooperação, né? Dessa questão do coletivo mesmo, a preocupação com o grupo todo, né? Então, aqui nós temos essa característica também, né, como se fosse um educativo, né, com os principais fundamentos no caso do futebol, né, onde todos jogam, todos que querem jogar e recebem o mesmo tempo de jogo. Então, todos vão ter a chance de experimentar as várias movimentações, os diversos materiais, né, usados para isso.
em que todos tocam, todos passam, né? Independente da função que desempenha no jogo, na partida, né? Mas ele deve ser passado entre todos os jogadores do time, para que seja validado o ponto. E isso é uma forma do técnico, do professor, estimular essa competição, não por vencer, mas assim, por melhorar, aprimorar o seu gesto técnico, para que sim, todos conquistem essa vitória, né? No momento que todos capricharem, né, nas suas movimentações, quem ganha é a equipe, certo? Muito bem. E aqui também, dando sequência, né, todos marcam ponto. Então, essa questão do ponto, o técnico pode colocar, o professor pode colocar balões na trave, aí vai pontuando quem acerta no determinado balão, né, porque ele está trabalhando a precisão do chute, né, e uma forma de motivar, sem ser tão competitiva, é pontuando, porque daí vai fazer com que os alunos se esforcem para melhorar a precisão do seu chute, por exemplo, né? Então, para que um time vença, é preciso que todos os jogadores tenham feito pelo menos um ponto. Então, veja como está sendo valorizada a coletividade, tá? Dependendo do grau de habilidade do grupo, da idade, né? Se é iniciante, se já é uma turma já mais um pouco avançada, né? Temos que considerar as tendências que resultam em bola na trave, no arco da tabela, no caso do basquete, né? No saque, né? Então, muitos professores colocam cones na quadra e o atleta só treinando o saque, né? Então, marca ponto se ele derrubar determinado cone. Então, é uma forma de estimular. Não chega a ser competitivo, mas faz com que ele tente cada vez mais superar os seus próprios limites. E com isso a equipe toda vence. Então, aqui tem alguns exemplos e modalidades diferentes, mas para que vocês entendam isso. É um educativo. Então, o que significa um educativo? É um jogo, é uma brincadeira que simula uma situação de jogo, uma parte do jogo, e faz com que a gente aprimore esse gesto técnico. Beleza? Sem deixar de ser cooperativo também. Muito bem. Então aqui, reforçando que todas as posições, todos os jogadores passam pelas diferentes posições do jogo, até para que o professor tente identificar qual é o maior talento desse aluno, desse atleta, se ele é um bom finalizador, para ser um atacante, se ele é um bom defensor. Então ali o técnico ele vai verificando, né, conforme o desempenho do aluno. Passe misto é uma outra característica. A bola deve ser passada alternadamente entre meninos e meninas, o que é comum, né, quando a gente está numa fase inicial, que só os meninos tocam a bola e as meninas ficam só correndo de um lado para o outro. Isso é injusto. Então, como a gente está simulando o jogo oficial, a gente consegue, então, estipular regras, né, para que todos tenham acesso, para que todos toquem na bola. E aí, pontuam. Então, é uma forma da gente fazer com que todos realmente tenham acesso. Então, é um jogo inclusivo, né, não excludente. E o resultado misto, né, quando os pontos são convertidos, ora por menino, ora por menina. Então, é uma forma de valorizar, né? Porque a gente sabe que o esporte sempre separado meninos e meninas é uma forma mais técnica, digamos assim, mais do esporte como performance. Mas aqui, como é uma atividade mais recreativa, como é escola, que a função não é vencer, não é formar atletas, e sim seres humanos na sua integralidade, de forma integral, né? Seja na sua parte emocional, social, afetiva, né, digamos assim, e física também. Então, compreendendo o ser humano de uma forma mais integral. Beleza? Aqui, outra característica são os jogos de fechamento. O que isso quer dizer? Aqui já começa a aparecer um pouco essa questão da pele, do toque, né? Não tanto competitivo, não tanto jogo, mas começa a aparecer mais essa questão do corpo, do meu corpo em relação ao corpo do outro, que é uma contribuição bem bacana para o desenvolvimento da gente, né? Enquanto relações humanas. Vamos ver de pertinho no slide. Então, esses jogos servem para dar
as pessoas a chance de se posicionarem em relação ao grupo e a si mesmas, porque eu só compreendo o corpo do outro quando eu conheço o meu corpo. Então, quando eu sei das minhas limitações, quando eu compreendo as minhas atitudes frente a determinadas situações, é que eu vou compreender o outro, né? E se eu compreendo o outro, eu compreendo o grupo, né? O coletivo, transferindo o que faziam na aula ou vivência para o seu dia a dia. Então, o que a imagem está falando? Então, aqui eles estão formando uma escultura humana, estão executando uma tarefa no coletivo, cada um desempenhando um papel. E eles levam isso para a vida deles, né? Para a nossa vida. E depois vai ser expresso na sociedade, no cotidiano, quando a gente assumir, né, as profissões, né? Quando a gente tiver um papel mais definido na sociedade, mas a gente jamais vai esquecer essas vivências, né? O respeito ao corpo do outro, as limitações, né? Porque o meu limite vai até onde começa o limite do outro, então vai me fazer ser uma pessoa mais sensível, que eu tenha uma sensibilidade maior para tratar com as pessoas. Né? Então eu fujo daquela questão da competitividade, eu vou ganhar, eu tenho que ganhar, e fica só focado na vitória, né? Não se preocupa com as relações humanas, não importa que o outro perdeu, né? Essa arrogância, né? Que muitas vezes acontece. Então, voltando lá, espírito de equipe, né, saudável, né, uma competição saudável. Então essas relações, isso vai nos tornando mais humanos, compreendendo melhor as relações interpessoais, né, do meu corpo com o corpo do outro, entendendo as limitações do outro, né? Se ele é diferente de mim, se veste diferente, age diferente, joga diferente, eu preciso respeitá-lo, né? Nessa circunstância, valorizar o que ele tem de bacana, de legal, e não fazer bullying, né, que é muito feio. A educação física é muito criticada porque é espaço de bullying, né, porque tem relação ao corpo, né, ao corpo do outro. Então a gente aprende a respeitar o nosso corpo para respeitar o corpo do outro, e isso se reflete na sociedade, certo? E agora uma outra característica, que são os jogos de criatividade, sintonia e meditação. Quando a gente fala em meditação, o que é isso? É zen, é yoga, o que é isso? Yoga, né? A gente fica pensando. Como eu falei para vocês que pela Organização Mundial da Saúde, o conceito de doença mudou, vem evoluindo. Então, saúde não significa ausência de doença. Para você ter saúde, você tem que estar em equilíbrio nas suas mais variadas dimensões, seja na dimensão física, emocional, social, e isso inclui a espiritualidade. Não estamos falando de religião, não estamos falando de, eu cultuo Deus tal, não importa se é Deus, se é Jeová, se é Buda, se é Jesus, não importa, é independente da sua profissão de fé, né, digamos assim, mas é naquilo que você acredita, na sua espiritualidade, aquilo que nos move a fazer o bem, a fazer coisas boas, né? Então acreditar num ser superior, em alguma coisa, mas é no silêncio que a gente consegue interiorizar. E para eu me conhecer melhor, eu preciso desse momento de silêncio, de paz, conhecer o meu corpo, né? E a educação física, essa questão mesmo nos jogos cooperativos, favorecem essa compreensão do lado espiritual, né? Então são jogos que estimulam a expressão da imaginação, da intuição, da criatividade. E isso tudo é interno, percebem? Se ele é interno, como que eu vou saber se a agitação do dia a dia corre para cá, corre para lá, é hora da merenda, é hora do lanche, e vai intervalo, é muita correria, vai para a escola, vai para casa, é o tema, é a tarefa, né? E aí a gente não para interiorizar, para ver, peraí, quem sou eu realmente? Qual é a minha identidade no mundo, no planeta? Né? O que eu estou fazendo para contribuir, né, para essa sociedade que a gente vive, que tem aspectos positivos e negativos, e a gente começa a olhar para dentro, e essas atividades favorecem isso, o relaxamento, meditação, né? Nesses jogos, os participantes podem se auto-perceber, mostrar abertura aos outros que descobriram acerca de si e mesmo a questão do grupo. Então, o que faz? Faz com que a gente consiga se expressar
expressar os seus sentimentos, ser ouvido, isso é muito importante, e conseguir socializar no grupo. Então, aquela pessoa, mesmo aquela pessoa que é mais introvertida, ela consegue se expressar, e quando ela se expressa, ela se torna mais completa, mais feliz, digamos assim, certo? Os participantes também fazem contato com seu próprio interior, percebem os seus ritmos cardíaco, respiratório, né? Se conhecem melhor. Neste momento, o grupo já está completamente integrado, trabalhando junto, né? Eu preciso ter confiança, como a gente falou, para poder me expressar, para poder mostrar os meus sentimentos, né? Numa aula que possui um grupo, né? E isso também é muito bacana. Vamos então para a atividade, gente. Essa atividade é de automassagem. O que isso significa? Que vocês irão tocar no próprio corpo de vocês. Então, o que eu estou pedindo aqui para vocês? Que vocês vão separar os materiais, ali seja um colchonete, seja uma toalha para vocês sentarem bem confortáveis no chão, colocarem uma música relaxante e aí vocês vão tocar o corpo de vocês, sentir uma parte mais tensa, né? Ai, tô muito preocupado, dá aquela dor aqui. E vocês vão se automassageando para sentir o seu próprio corpo. E depois irão registrar no caderno de vocês as sensações. Foi bacana? Não foi? Senti que não tô legal, né? Então vocês vão anotar isso no caderno de vocês que os professores vão verificar, certo? Aproveitem esse tempinho que virá a seguir.
bacana! Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa atividade para sentir o corpo de vocês, se tocar, sentir, perceber como que vocês estão se sentindo, porque vocês não têm um corpo, vocês são um corpo. E é isso que a gente quer destacar na aula de hoje. Dando sequência, vamos lá! A grande descoberta, gente! Com a aula de hoje, nós concluímos, então, o estudo dos jogos cooperativos. Espero que vocês tenham compreendido bem, que tenham assimilado todas essas questões e visto o lado positivo, que não é uma atividade chata só porque não tem competição, mas que ela trabalha muito o nosso emocional, nos faz desenvolver melhor as nossas relações interpessoais com os outros, com o grupo, e isso nos faz crescer, né? Contribui muito para o nosso desenvolvimento pleno, digamos assim. Na sequência, então, vamos só relembrar o que a gente viu hoje. Então, nós falamos, bem importante, pessoal, deixem anotadinho no caderno de vocês. Jogos semi-cooperativos, aqueles que são um pouco cooperativos e um pouco não, né, que são os educativos, que servem para desenvolver melhor as habilidades, as situações de jogo. Os jogos de toque e confiança, aqueles que a gente precisa confiar no outro, né? Que a gente viu. Os jogos que ajudam a desenvolver a criatividade, a sintonia, a meditação, né? Que são aqueles que a gente introjeta, que a gente respira, né? Então, o alongamento, o relaxamento fazem parte dessa categoria, dessa classificação. Os jogos de fechamento, então, que é aqueles que a gente encerra, não é que fecha, encerra, mas que a gente aproveita e traz para a nossa vida cotidiana. Então, são momentos em que a gente aprende e leva isso para a nossa vida, tá? Então, e com isso a gente chega na conclusão dos jogos cooperativos. Espero que vocês tenham aproveitado, tirem as dúvidas de vocês com os professores, né? E não fique só nisso, né? Continuem sendo curiosos, pesquisando na internet, vendo outras possibilidades. Então, valeu, galera! Por hoje é só e um grande abraço. Até a próxima!